QRCast, conteúdo para os novos tempos. Giovana, hoje vamos falar sobre milhões. Milhões é um assunto que interessa muita gente que está ouvindo a gente, hein? Tenho certeza. Vamos falar sobre a profissão de milhões hoje, Giovana. Profissão de milhões. Será que tem profissão de milhões aqui hoje? E mais legal, sabe o que é? Já fiquei curioso. O que ninguém te contou sobre a profissão de milhões. Agora eu quero saber. Tô também curiosa pra saber. É. Falou em milhões? Nossa convidada de hoje é especial. Ó, acabamos de saber, eu pelo menos acabei de saber, né? Ter agora a best-seller do seu livro. Nos Estados Unidos agora, best-seller lá nos Estados Unidos. Ai, perguntei, você vê, né? A gente tem que se preparar mais, Giovana. Sofia, você lançou... Já falei até o nome do convidado. Olha o spoiler, spoiler. Você lançou para editora? Não, mas lançou editora internacional. Brasil, Europa, Estados Unidos, Japão. E estou preparando agora para o espanhol. Eu falei, menina! A nossa convidada hoje é especial. Legal. Mas antes de a gente apresentar oficialmente a nossa convidada, vamos conversar hoje com a Sofia Martins. E tem uma história bem bacana sobre a Sofia, que o mercado imobiliário, ele é incrível, bicho. O mercado imobiliário, ele é incrível. Você que nos ouve e nos assiste agora, não sei se você sabe, mas é muito comum que no mercado imobiliário você troque o nome. Você sabia disso? No mercado imobiliário eu não sabia. Sabia não? Não. Se você amanhã virar corretora aqui em São Paulo... Gente famosa troca o nome. Então pode ser isso. Boa, Giovana. Boa. Depois a gente fala sobre isso então. Mas antes quero convidar quem nos ouve e nos assiste, nos convidar a levar o QRCast para os 3 principais podcasts no Spotify, categoria negócios. Até dezembro desse ano, nós estamos aí com um movimento, não é isso, Giovana? Uma missão. E a gente conta com vocês para ajudar a gente a alcançar esse ranking aí dos top 3 podcasts de negócios. Aqui no IQR, tudo a gente tem meta, tem compromisso, tem um ponto B. Nosso ponto B hoje é levar o QRCast entre os 3 principais podcasts do Brasil, categoria negócios no Spotify. Para isso acontecer, favorita, compartilha, manda pro grupo, bicho. Comenta, né? Comenta, você faz parte desse movimento e vamos levar o QRCast aí, conteúdo para os novos tempos, para o mundo. Não é só do mercado imobiliário não, tá? Os assuntos aqui estão incríveis, né, galera? Se liga que o QRCast está no ar. Vamos conversar hoje com Sofia Martins, profissão de milhões que ninguém te contou. Sofia, irado ter você com a gente aqui. Boas-vindas, né? Nossa, adorei. Eu tô super empolgada. Obrigado, Guilherme, Gi. Adorei, tô adorando estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E hoje o nosso papo está, assim, incrível. Muito bacana. E legal você ter aceito o nosso convite. Sim. E quero começar aqui, Sofia, trazer um pouco da nossa última conversa que a gente teve no almoço que a gente... poucas semanas atrás, né? Sim. Foi bem legal hoje. E a gente estava conversando, eu e a Sofia, sobre mercado de luxo. Vou começar o assunto por aqui. Sim. A gente estava conversando sobre mercado de luxo, sobre esse movimento tão aparente, né, do luxo. E adorei uma colocação que a Sofia trouxe, eu achei bem bacana, que é atendimento de luxo. Né? Então, não é o carro importado, não é o prédio caro, o apartamento caro, não é a casa cara, não é a joia. Não é o imóvel, né? Não são as características do imóvel que tornam ele de luxo. E ela trouxe atendimento de luxo. Então, amplia pra gente aí. Eu acho não, né? O que nós estávamos conversando, que eu penso muito, é o quanto as pessoas rotulam o que é o luxo. Então, o luxo, ele você tá num carro de 4, 5 milhões. O que é o luxo para você? O luxo é você ser único, é você fazer esse atendimento único, é como você faz a outra pessoa se sentir. E isso não está em quantos zeros é o imóvel que a gente está vendendo. Porque o que você está construindo, ajudando a outra pessoa a construir, seja qual for o valor, ele tem muito luxo para aquela pessoa. Então, nós temos que estar nessa altura do nosso atendimento ser de alto luxo. E não só atendimento de alto luxo por conta de X, então é de 3 milhões para cima. Né? Teve uma seguidora que estava questionando para mim, Sofia, altíssimo padrão é acima de 5, acima de 3, porque eu preciso atender como e tal. Eu falo, invista em você.
Qualifique o seu atendimento de ser de luxo, seja de 200 mil ou 200 milhões. Isso é muito importante, você olhar o outro ser humano como único, como você atender ele com o seu melhor, com o seu luxo real, sabe? Quando você foca nisso, Guilherme, para mim muda tudo. Para mim muda tudo. Porque fica aquela coisa, sai daquela mesmice chata, né? Alto luxo, AAA, vamos atender assim. Então, se esse cliente ele pode comprar 30 milhões de dólares, eu vou atender de uma forma e o outro não? É incoerente. E é legal isso porque é interessante como as pessoas insistem em colocar etiquetas Sim. em pessoas, em tudo, né? Sim. Tipo, Tudo. o que é alto luxo, né? Sim. O que é luxo, o que é alto luxo. Então, assim, é acima de 3 milhões, é acima de X milhões. Sim. Quando, na verdade, e eu acho que para mim isso foi muito bacana a forma como você trouxe, luxo é o seu atendimento, luxo é a sua individualidade, a sua singularidade, o luxo é você olhar para o outro pela lente dele, entregando para esse outro o melhor do luxo que ele reconhece, né, valoriza e deseja. Né? Então, o luxo não está no preço do imóvel, o luxo está em você ser uma pessoa de luxo. Sim. E você vai conseguir identificar qual é a dor do cliente de uma forma muito clara, você vai conseguir ser um bom ouvinte, você vai conseguir fazer um atendimento incomparável com outra pessoa, quando você prioriza em ter um atendimento de alto luxo. Não em vender, né, o alto luxo, mas em você fazer esse atendimento de alto luxo. Porque hoje eu tenho muitos clientes que me procuram pela forma como eles se sentiram no atendimento, que não tem esse rótulo. Então, mas você fez ele se sentir especial. Esse atendimento, essa chavinha assim, Guilherme, para mim é fundamental. Legal. Fundamental. Bacana. Sofia, bacana. E a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso. De novo, a gente está vivendo um boom aí de mercado de luxo. E você tem com o Augusto Braga aqui no QR Cash e ele também como especialista de alto luxo. Sim. A gente trouxe um pouco desse olhar também, foi bem bacana. E para a gente... falar, capilarizar, divulgar, promover, esclarecer o que é o luxo, que é para além da marca do imóvel, dos milhões, mas sim do ser humano, faz parte do ecossistema do IQR e é bacana de trazer isso de uma forma mais, acho que de uma forma diferente para o mercado e o QR Cash é esse espaço. Quero trazer aqui agora, não tem como não falar que eu vou falar. Pode falar, Guilherme. Eu não sou baú. Eu não sou baú para falar segredo, já dizia minha mãe. Jamais. O pessoal fala que de rede social hoje, né? Porque rede social tem tudo. Rapaz, rede social tem desde que o mundo é mundo. Só que antigamente era a vizinha da porta que ficava vigiando sua vida. Boa essa. Boa essa. Já tava lá. Já existe isso há bastante tempo. Sim. Hoje a única diferença é que está mais avançado. Mas, Sofia, Mitre, eu quero saber. Tá vendo? Eu quero saber... Ouvi dizer... Estamos vendo uma transição da Sofia? Sim. E olha, Guilherme, primeiro podcast, primeira vez que eu vou estar falando. Porque eu fiquei olhando assim, quantas pessoas perguntam, quanto elas estão, né? Ai, meu Deus. E eu falei assim, gente, tem tanta coisa para se preocupar, tanta coisa pra gente seguir, tanta coisa para olhar, que eu acabei não parando para falar assim, olha, fazendo aquele post convencional, agradecimento, blá, blá. Essa não é a Sofia. Não sou eu. Então, Mitre é assim, uma casa muito especial, que construí ali 10 anos da minha vida, mas hoje decidi fazer uma trilha um pouco diferente e alçar novos desafios. Tem muitos vindo aí, então alguns eu estou fazendo uns spoilers na minha rede social. E aos pouquinhos, todo mundo que me segue vai conseguir concluir, depois de um tempo, essa transição. Muita gente foi pega assim de surpresa. Uau, meu Deus, Sofia! Mas foi algo que já era um curso natural ali, um fechamento de um ciclo bem especial. Eu vi que o que foi construído ali teve muita dedicação, muito carinho.
E é isso. aí. E a gente já tem que olhar e pensar assim, o que a gente pode estar contribuindo aí em mercados, projetos. Mas legal o que eu falei. Primeira mão. Em primeira mão. Pura aqui não tem Ó, aí vocês já estão na meta dos 3, ó, você pode ter certeza. A nossa meta já tá Ó, quase batida. Linda Sofia Essa Martins onda de aqui, já vai reportagem. soltar. Vou dar. Sofia Martins, Mitre Céu, veja amanhã no. Assista amanhã no. Assista amanhã no Olha! Ó, Mas tá é legal, isso, mas- nada, legal. nada de quando... Ah, meu Deus, Sofia, o que aconteceu? Foi você, aconteceu foi a nada. Mitri... Não aconteceu É isso aí. nada. Acontece... O curso natural de quando você faz algo, você constrói algo, e o quanto você vai trilhar outros rumos, né? Então, às vezes as pessoas olham e falam assim, eu falo, gente, vocês imaginavam ali 100 anos, 50 anos, calma, existe um planejamento, existe tudo isso, né? Então, esse é o nosso caminho e é... Mas legal, Sofia. Em primeira isso mão, aí, primeira Guilherme. mão, Mas aqui. eu anunciei numa segunda-feira, dia do meu Mas, ó, do aniversário de O que casamento. deu de gente se mandando mensagem. Guilherme, Sofia, viu a gente agora lá no Fórum Imobiliário lá. Um abraço pro Ney e pro Igor lá do Sim. CEO, Maravilhoso. Maravilhoso. O Fórum Imobiliário foi incrível. Sim. E aí, o que eu recebi de mensagem, pessoas perguntando, Sofia, eu falei, bicho. Não, eu recebi, eu não consegui atender todo mundo, não consegui responder todo mundo. Eu recebi mais de 40 propostas. Você é uma pessoa muito querida, muito. Não, isso e é uma presença muito forte, uma eu não executiva imaginava. diferenciada também. Eu não né, Sofia? imaginava, Guilherme, assim, porque a gente tem, eu Você tenho é uma paixão no que eu executiva, faço mesmo. E percebe-se E eu queria isso, né? agradecer, Percebe-se, assim, até o carinho, e que eu não respondo, vou responder. Mas, assim, gente, tirei ali alguns dias, né? Eu anunciei no dia de aniversário de casamento, era bem importante para o meu marido conseguir almoçar com o celular desligado, jantar, né? E foi algo ali que eu anunciei ali para o meu time. Decisões difíceis para caminhos mais longos, né? Isso que são pontos. E tá tudo bem, eu acho que todo mundo perguntando, eu não quis dar uma ênfase nisso, porque você é você, né? O que você construiu tá ali. E os caminhos sempre seguem, sempre andam, as novidades elas vão vindo, eu vou divulgando e a vida ela é mais leve, né? Assim. Faz Agora parte do processo de evolução, né? faz. Evolução, transição. Guilherme, na terça-feira, o meu engajamento, eu te mostro aqui em número de contas. Geralmente, semanal, eu atinjo 3,5 milhões de contas. De segunda para terça do que eu anunciei, dobrou isso. Aí eu só fiz um post de manhã, fui treinar, falei assim, pessoal, obrigado pelo engajamento, né? Porque o pessoal imaginava, quero agradecer. Só que eu não fiz isso, por quê? Porque a cada dia, a forma como você trata o outro é um agradecimento. A cada dia, o que você construiu é um agradecimento. Então, ciclos são isso. Então, a cada dia que você tem uma oportunidade de fazer algo bem feito, faça. É isso. Porque você não vai ter, às vezes não, você não sabe nunca quando é o último abraço, o último beijo, o último nada, né? E geralmente você não presta atenção nisso. Então, eu tenho essa consciência. Por exemplo, estou nesse podcast, eu vou fazer esse podcast o meu melhor podcast. Porque você vai fazer um outro amanhã? Não sei. Porque o que eu sei que hoje é certo. Hoje eu tô aqui, né? Então, a vida ela é muito sobre isso. Então, por isso que a Sofia não é a convencional disso. Não mesmo, né? Não mesmo. E aí o pessoal começou, eu falei, não, porque o carinho, o amor de toda uma equipe foi compartilhado durante todos esses anos. Tá ótimo. E isso é o que fica, é o que perdura, né? É o que cria história. Tá tudo certo. E o legal é que a base foi bacana, a Mitre Sim. acho que sua marca tá lá, a gente percebe, tá, né? É muito forte isso. Sim. Né? E eu fico muito feliz. Eu comecei com 2 pessoas, a equipe que está lá, muito feliz de uma construção. Sim. Então, eu estava falando para você, quando eu comecei, né? Eu era uma diretora de área de expansão, comecei e criamos Traz um aquilo. pouquinho disso pra gente agora, Sofia, porque assim, poucas pessoas, por exemplo, eu mesmo, tô mexendo a Xuxa aqui agora. Vou mandar um beijo pro Sampa agora. Ai, o Sampa, querido! Já foi pro Igor, foi pro Nelo, agora pro Sampa. Sampa, um beijo! Não! Um beijo, Me Sampa. chama, não precisa mais Não, nem aí. precisa. Né?
Um beijo pro Sampo da SF, Sim, da SF, um o querido. nosso lobo do mercado imobiliário. Sim, eu adoro ele. Né? E ele que fez essa primeira conexão com a gente. E eu não sabia da sua história. E não sei se você recorda, a gente estava no lançamento seu do... Sim, da DOC. Da DOC. E aí, foi o primeiro contato, eu falei, caramba, bacana ver uma executiva no mercado imobiliário com tanta clareza, e conheço algumas pessoas assim, com uma clareza diferente de dados, de número, de incorporar. Então, assim, eu vi vi uma profissional bem diferente daquilo que eu conheço, ou que está dentro do meu radar aí, e me chamou bastante atenção. Obrigada. E aí foi que eu te questionei, Sofia, você veio de onde, Sofia? Foi, né? Você falou. Você lembra disso? Eu falei, Sofia, você veio de onde? Porque me chamou a atenção. Conta um pouco da Sofia. Mas antes de contar, você estava falando do nome. Sim. Do famoso. Mas a gente já conta do nome. Guilherme, eu falo pouco realmente, né? Para quem me vê em rede social, em lives e tudo, palestra, eu sou uma pessoa particularmente introspectiva. Então, dificilmente eu vou estar ali falando ali da Sofia todo o tempo. Mas quando me perguntam e tal, porque isso é parte da minha essência e tudo ok. Como que começou essa questão? Eu era diretora de área de expansão de um banco. Então, eu sou uma pessoa antecipada, 3 anos de antecipação escolar, então entrei na faculdade mais cedo, saí mais cedo, casei mais cedo, investi mais cedo e empreendi cedo. Então, eu comecei a trabalhar com meus 15 anos, com 21 anos eu já estava empreendendo e já cuidava de uma equipe. Com 23 anos, eu cuidava de uma equipe da América Latina já. E fiz uma expansão de carreira muito grande. Com 29, eu já era diretora de área de expansão e eu descobri, minha mãe ficou muito doente, minha irmã me ligou e eu voltei para São Paulo e falei assim, vou cuidar e vou estar próximo dela. Então, eu já tinha uma carreira estabelecida, uma vida financeira estável e tudo mudou assim. Imagina, né? Uma notícia que tira o seu chão. Então, naquele momento, eu pensei muitas coisas sobre a vida, sobre o que faz sentido, sobre o Ikigai, qual que é o seu propósito. Eu estudei muito sobre isso quando eu vi essa tatuagem, que eu fui para o Japão, de tanto que eu estudei sobre isso. E eu sou uma pessoa eu sou profunda em temas, né? E eu falei assim, o que faz sentido? Então, eu estava no auge da minha carreira e tive uma notícia que me tirou o chão. Então, ter o equilíbrio do que faz o sentido fez eu pensar em muitas coisas. E aí eu tava pensando em abrir uma franquia. Falei, vou abrir uma franquia, vou estar próximo da minha mãe, tá tudo certo. Só que eu tive uma experiência muito ruim com um corretor que me vendeu um apartamento em Porto Alegre, que é onde eu tava morando. E tenho um apartamento lá até hoje. E ele fez o melhor atendimento dele, mas não era um atendimento que conseguiu alcançar e resolver meus problemas e minha dor, né? Por isso que o atendimento de luxo era um apartamento de um valor expressivo, mas não é isso. Era o meu problema que não foi resolvido. E aí eu falei, poxa, eu quero comprar um apartamento aqui em São Paulo sem corretor. Não quero corretor me atendendo nem a pau. Isso era categórico, já era meu quarto apartamento que eu já tinha comprado. Mas estava vindo de qual mercado? Financeiro. E aí eu falei, não quero. Porque eu tinha um primeiro apartamento aqui em São Paulo que eu comprei com meu esposo lá quando a gente casou. Então, era 70 metros. Eu falei, vamos ficar nele até eu ver, a gente estuda aqui e compra outro. Porque o meu apartamento no Sul, ele era o que eu tinha comprado mesmo pra gente morar, né? Eu e meu esposo. Mas você é paulista? Sou paulista. Mas a sede do banco era lá. E aí, eu falei assim, vou, né, comprar com calma, sem corretor. Como que faz isso? Direito imobiliário não era, estudei, não era. E aí, um dia, saindo de uma reunião de franquia, eu passei na frente de uma imobiliária e entrei. Uma imobiliária grande aqui em São Paulo. E falei assim, olha, eu preciso comprar um apartamento, mas eu não quero que o corretor me atenda. Como eu faço para ser a minha corretora? Que eu sei que, né, tem toda uma questão ética. Você tem que tirar o Cresce, só isso. Vou te mandar para um gerente. Falei, tá bom. Cheguei lá no gerente, qual o valor do apartamento que você quer comprar? Eu falei, 1,5 milhão a 2 milhões, tá bom. Daí ele, você precisa fazer isso, você vai 2 dias no plantão e eu vou assinar seu estágio. Eu falei, tá bom. Dele, qual que é o seu nome? Eu falei, Rose.
Ele, já tem Rose, você vai ter que trocar. Eu falei, hã? Que legal isso. Trocar como? Dele, ó, você vai ter que ir pro Legal. plantão e tem que ser nomes únicos. Eu falei, dele, você não tem um apelido? Aí eu falei, ó, meu nome é Rosimeire. Dele, Meire já tem. Eu falei, Vixe, Maria. ele nenhum. Eu falei, Isso, olha... bicho, cheirado. eu não Sabia Não, dessa, Léo? Aí eu falei, Eu dele, não não, sabia você tem que disso. trocar. Daí eu falei, olha, na faculdade eu tinha um apelido Sophie. Porque já tá crime prescrito, eu posso contar. Porque eu vendia TCC, eu vendia trabalho. A Sofia é nosso Michael Rose, não, Michael Rose dos chutes. O Michael Rose dos chutes é a Sofia. Ali eu vendia isso daí, meu amigo, olha, para altos rendimentos. E aí eu falei, Sophie, porque era o código, né? Sophie já tem. Então pode ser Sofia, porque, né, prefixo sabedoria, inteligência. Ele, Sofia tem. Eu falei, agora não dá pra ter um nome sem sobrenome de ninguém, não sou filha de ninguém. Aí eu falei, porque eu usava Rose Brito, né, no mercado financeiro. Aí ele falou, aí não tem o que fazer. Aí eu falei, pronto, vai ser Sofia Martins, porque o nome dele era Martins. Aí eu falei, né, você não vai assinar aqui meu estágio? Então eu vou por Sofia Martins. Aqui, né, no processo. Foi assim, fui 2 vezes pro plantão. Assim, o Martins não podia ser Machado naquele momento? Não podia ser o Guilherme ali? Tá vendo? Sofia Machado vendo? que eu registrei. E aí eu falei assim, bom, fui pro plantão as 2 vezes e fiz amizade com um corretor que chama Marcos, é meu amigo até hoje. Passou as 2 vezes como prometido, ele assinou meu estágio, viu o apartamento, vida seguiu. Não voltei mais, tirei meu Cresce, não voltei mais para plantão, belezinha. Passou 2 meses, o Marcos me ligou e falou assim, Sofia, eu vi uma empresa que a sua cara não tem nada e dá para você estabelecer tudo. Porque a gente conversou e trocou várias ideias. Ele veio de um mercado, trabalhando muitos anos como executivo de uma área, então ele estava com dificuldade de se entender no mercado imobiliário, porque toda transição ela é penosa. E a gente ficou amigo. Ele falou, e eu ganhei R$22 mil. Eu falei, 22 mil? E eu fiz assim, tô vendo aqui uma franquia para eu investir 2 milhões, para eu ter 20 mil em 6 meses de, né, pra taxa de retorno. Eu falei, isso daí é um negócio do futuro, né? O risco não é seu. 2014. O risco não é seu, o imóvel não é seu, não tem... Eu falei, ué, como que eu não pensei nisso antes, gente? Aí falei, bom, tenho Cresce, vou aí. Fui tomei um café com ele. Como que faz? Ele, vai lá num plantão, num projeto pronto lá que a gente tem, você começa. Foi assim. Então, era ele e eu, e mais uma corretora. E aí, nós fomos estruturando toda a empresa. Fui convidada a ser sócia, a gente se mantém aí. E foram todos esses anos, 10 anos, né? Estruturando, empresariando, administrando e cuidando aí da empresa e formando um time de vendas. Então, ponta a ponta, Guilherme, eu estudei muito. Mas vem cá, em 2014, você entrou no mercado imobiliário... Sim. Porque você queria comprar um imóvel... Para mim, e não ter corretor. Tá, em São Paulo? Em São Paulo. Porque você tinha tido uma experiência... No Sul, ruim. Em Porto Alegre, que você... E assim, eu já tinha comprado 2 apartamentos em São Paulo que se você me perguntar do corretor, eu não lembro. Ou seja, não me marcou. Não foi ruim, mas também não foi bom. Não teve atendimento de luxo? Não. E aí, o que eu fiz? Eu criei a minha metodologia de vendas. Porque eu não era do mercado, eu era de outro mercado, então eu criei a minha metodologia. Não tinha ninguém para me ajudar, não tinha ninguém para me ensinar. Então, eu fui olhando, e uma coisa que eu acho horrível, né? Que uma pessoa me disse quando eu entrei, falou assim, olha, sabe o que você tem que fazer, Sofia? Você atende como você quer ser atendido. Eu ouvi aquilo, mas aquilo doeu. Porque eu falei, mas ela nem me conhece. Como que eu quero ser atendida? Como que você quer ser atendido? Como você quer ser atendida? A gente é muito único. Porque eu, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente prática, detesto ir em shopping, quero uma coisa ali, o que é prático mais possível, né? Você vai lá, eu não uso área de lazer, aí ficou o corretor 10 horas falando de área de lazer, meu Deus, que saco. Então eu falei assim, não, a pessoa tem que fazer a leitura de quem é. Então eu comecei a ver que dentro do atendimento do que existia no mercado, eu poderia criar algo que iria fazer a diferença, e fiz isso.
Então, eu não fiquei limitada na transição, nem num orgulho de, nossa, vai ser corretora? Minha família achou que eu estava meia doida, né? Tipo, meu Deus, você vai num plantão. Meu Deus, endoidou. Agora tudo endoidou. Mas quando eu tenho um propósito do que eu acredito que aquilo dá certo, eu não paro até dar certo. Eu não tenho o plano B. Eu falo que o plano A tem um alfabeto inteiro para fazer ele dar certo. Então, se eu tenho esse plano A, eu vou usar o alfabeto inteiro para fazer esse plano A dar certo. Eu não tenho um alfabeto inteiro como opção, porque você não foca em nada. Então, eu foquei, falei, vou fazer isso aqui dar certo. E usei o alfabeto inteiro como Waze, né? Sabe onde chegar? Vai, volta, vai, volta. E foi assim a minha entrada no mercado imobiliário. Então, para minha família, foi muito difícil no começo, assim, porque você, diretora, num ponto... Mas você entrou no mercado imobiliário como corretora? Como corretora. Você entrou como corretora Sim, em 2014? 2014. Você entrou como corretora? Como corretora. Não tinha quase Nasceu empresa Sofia de Martins. vendas. Sim. Nasceu a Sofia Martins? Sim, Tá. nasceu a Sofia Martins. Você comprou o apartamento seu? Comprei. Comprou seu apartamento? Comprei. Foi sua corretora? Sim. Tá. Porque E aí- você entende, da dor, Sim. eu realmente segui essa profissão por uma dor. Eu não queria corretor. É assim, entendendo? é assim que os grandes negócios nascem, né? Sim. Na dor do empreendedor. Então eu falei, como que eu posso treinar uma equipe? É. Porque a verdade é que todo mundo, eu falo isso no meu livro, todo mundo precisa comprar algo, mas eles não querem um vendedor. Isso aí. Eles não querem que vendam para ele, porque o vendedor, ele é uma linha tênue entre o céu e o inferno, se ser inconveniente e conveniente. É assim, ó. Então, se você não prestar muita atenção, você passa por uma inconveniência que você deixa o atendimento péssimo. Então, dentro disso, eu fui corretora campeã, aí fui coordenar projetos, coordenei 11 projetos, resolvi os projetos. Você foi coordenar projeto. Vamos devagarinho aí. Tá. Aí se virou corretora. Isso. Tá, legal. Comprou seu apartamento, virou corretora. Legal. E aí você foi pro salão de vendas. Foi Sim. ser corretora. Sim. Tá, legal. Você já tinha mudado de Porto Alegre para cá? Já estava aqui já. Sim, ó. Tá. E aí mas você entrou foi house ou foi imobiliária? Foi... Não tinha house. Na época não tinha? Não. Tá. Não tinha empresa de vendas. Não tinha? Não. Então era uma imobiliária? Não, tinha... A Mitre não tinha empresa de vendas. Mas já era Mitre, então? Já. Ah, tá. Por isso que, assim, eu não fui de nenhuma imobiliária. Mas já era Mitre, então? Já foi Mitre direto. Por isso que tem muito essa questão. Já era Porque Mitre, então? Já. não tinha empresa de vendas na empresa. Então, por isso que todo mundo fala assim, Sofia da Mitre, Sofia Mitre. Mas por quê? Porque eu sempre trabalhei muito forte em rede social. Cara, que legal isso, né? Porque a transição já foi um chamado. Foi, sabe por quê? Preciso... vou usar um termo aqui, mas é um termo do Guilherme Machado. Preciso... Eu gosto muito de usar, a gente usa aqui no IQR, né? A gente não fala começo, a gente fala entre parênteses, RE, fecha parênteses, começo. Sim. Construir, a gente bota entre parênteses, RE, fecha parênteses, construir. Porque aí, quem vai... A leitura, o significado da palavra está em quem lê. Sim. Então, tem gente que lê construir, tem gente que lê reconstruir. Sim. Tem gente que lê começar, tem gente que lê recomeçar. Então, depende da Sim. pessoa que vai ler. Então, vou usar agora o que a gente usa aqui no IQR. Então, já era a transição da reconstrução, do Sim. recomeço. Sim, que foi muito importante para mim, porque... E a Mitre também não tinha nada, né? Não tinha empresa de vendas. E era o que você sabia fazer. Sim. De alguma forma, Sim. né? Era um outro mercado, mas pessoas e sanar a dor das pessoas, isso tem em todo o negócio. Trabalhava muito forte rede social, mas eu trabalhava sobre opiniões de multimercados. Então, eu vinha com esses assuntos, né? O Instagram veio para o Brasil em 2012, outubro de 2012. Então, eu já estava forte há 2 anos no Instagram. E aí, eu mudei o nome e fui explicar para as pessoas o porquê. E eu vi que muito corretor tinha muita vergonha de falar, eu sou corretor. E eu falei assim, gente, eu tenho 2 graduações, mestrado, pós, estou terminando o meu doutorado, eu vou falar para vocês como eu não pensei nisso antes. Então, a minha narrativa já na rede social era sobre isso. Não tenha vergonha de você ter uma profissão tão honrosa quanto essa, porque o que você ganha como corretor aqui, numa venda, eu estudei muitos anos para eu ter um currículo para isso. Então,
saiba valorizar. A questão é que você mesmo não valoriza a classe porque você mesmo não se aperfeiçoa. Você mesmo não evolui para o seu atendimento de alto luxo. Então, aí fica difícil, né? Olha como que todo mundo... Eu tive uma experiência ruim. 4 vendas de imóveis comercializados para mim. Eu não tive um que eu falo assim, uau. Se você parar e pensar assim, quando foi que você foi bem atendido, que você lembre, você vai buscar muito ali na memória. Uma loja, você vai puxar. Agora, e mal atendidos, você tem muitos exemplos. Então, eu falei, então, se eu trouxer aí essa metodologia para a área de vendas de imóvel, é isso. Então, comecei assim. Legal. Eu queria fazer uma pergunta a respeito da sua trajetória, você estava compartilhando com a gente. Você teve algum desafio por ser mulher no mercado imobiliário? Porque é um mercado, Sim. em sua grande maioria, ainda masculino, né? Sim. A gente não vê tantas mulheres em evidência como a gente vê Sim. homens. Como é que foi isso para você? Foi desafiador, sim. Foi bem desafiador. Eu vejo que hoje, com toda essa narrativa, ESG e tal, entre as empresas, ficou mais romantizada essa questão. Mas no dia a dia, é notório que quando você falar assim, olha, isso daqui é uma xícara, e vem uma outra pessoa de um outro sexo falar, isso daqui é uma xícara, a pessoa vai olhar e falar, isso realmente é uma xícara, porque a pessoa está falando. Então, você sente muito isso em várias questões do que você está falando. Então, você realmente precisa mostrar mais propriedade, você precisa mostrar mais do que você sabe realmente, sabe? Você precisa reafirmar mais, né? O que eu falo muito com quem convive comigo, com quem me acompanha em rede social é o seguinte, existe isso? Sim. Agora, não foca nisso. Eu nunca foquei nisso. Eu foquei em, se eu tenho que mostrar que isso daqui é uma xícara e eu tenho que ser a melhor para dizer que isso aqui é uma xícara, então você, foca a sua energia nisso. Não importa. Não importa que ele vai ter que falar uma vez só, eu vou ter que falar 2. Importa que eu vou ser melhor nisso. Então, eu sempre investi em mim essa questão e não na situação. Porque senão a gente vitimiza muito uma questão e você não olha oportunidades que estão passando aqui. Oportunidades que estão passando, e que ou você vai pegar, ou você vai ver passar, ou você nem viu passar, né? Enquanto você está desfocado ali do seu objetivo. Então, tem situação teve, sim, várias, muitas, mas a minha energia sempre é para o outro lado, é o que aquilo ali me ensina. Então, muitas situações me ensinam assim, poxa, então eu preciso ser bem melhor do que isso, então eu vou estudar muito mais. Então, eu preciso me qualificar nisso? Eu sei de ponta a ponta. Não te tira a potência, né? Te dá mais potência. Mais potência ainda. Mais potência ainda. Falei potência, o que eu queria ouvir de você, Sofia, o que para você mudou de 2014, quando você entrou no mercado, para 2023? O mercado, para você, o mercado... Vou fazer 3 perguntas. Primeiro, para você o mercado está diferente? Sim. Quero saber em que lugar que você vê esse mercado diferente. Segundo, e é uma pergunta, né? Você vê algum ponto que ele retrocedeu? Sim. E terceiro, eu vou usar muito o que a gente fala aqui no IQR. Nosso arquétipo é quebrar as regras, né? Então, e quebrar as regras é a ousadia do imperfeito, é a ousadia do desconhecido. Então, a gente... Arriscar? Então... A inovação, ela vem com risco, né? Então, mas aí o que é risco? Porque aí eu vou abrir, mas a pergunta é para você, porque assim... Risco não é permanecer onde você está? Sim. Então, é muito amplo. Então, é isso aí. A gente vai filosofar. A gente vai filosofar. Não deixa isso pra mim, senão eu quero. Você é nossa entrevistada. Isso cabe um outro podcast. Aqui a gente vai uns 10 podcasts, Guilherme. Tá. Não, mas vamos lá. Sim, e a terceira? A terceira é, em um mercado onde imóvel é commodities, né? Onde eu quero dizer,
E o mercado de igual, porque, para mim, e aí a minha pergunta é muito específica, no olhar do EQR, então está muito específica nesse lugar. É uma pergunta que pode ser entendida como ampla, mas eu estou em busca de ser específico no lugar que a gente está aqui do EQR. Tá? Imóvel é commodity. Você pode ter imóvel no bairro X, Y, com a característica que for, mas ele é commodity. Sim. Tá? Então, em um mercado de commodities, onde a diferenciação não deveria ou não está para a gente no imóvel, a persistência de focar... a gente vê poucos incorporadores, poucas imobiliárias, poucos corretores tendo a confiança de ousar ser único. Sim. Então, isso. Então, são as 3 perguntas. Eu quero que você nos empreste o seu olhar sobre esses 3 assuntos. Primeiro, a diferença... Mudou alguma coisa de 2014 para 2023? O mundo, ele vive uma constante mudança a cada minuto. E as pessoas não têm entendimento sobre isso. E 2014 para agora, eu poderia citar 1000 coisas. Mas a gente teve um efeito pandêmico, a gente teve mudanças de comportamento de consumo, a gente teve mudanças do que realmente importa para muitas pessoas. O que mudou de forma específica? Uma mudança para você que assim, marcou 2014 e 2023? Cara, isso para mim foi muito marcante, essa mudança no mercado imobiliário. Eu acredito que o comportamento de consumo dos clientes, pela agilidade, né? Hoje o cliente ele está muito mais preparado. De 2014 para 2023, eu posso sentar com um cliente que está procurando apartamento, a qualificação dele, do que ele está procurando, ele é totalmente diferente de 2014. Então o cliente está mais preparado? Muito mais. Ok. E eu não vi, aí eu respondendo a segunda pergunta, eu não vi esse acompanhamento. E é uma coisa que eu defendo muito, o acompanhamento com o comportamento de consumo, que mudou. E a grande questão as pessoas não sabem que elas não sabem. Então, fica numa inércia, né? Parece que está tudo ok, estamos fazendo tudo muito bem, muito bem, muito bem. Mas não é tão bem assim. Porque não é assim que o cliente se sente, né? Então, a questão de ousar, que aí vem para a sua terceira pergunta. A questão de ousar e falar assim, vamos fazer assim, sempre deu certo assim. Então, esse é uma coisa que eu vejo corriqueiramente, sim, no mercado. E comportamento. A pessoa, ela pode não falar isso com as palavras dela, mas o comportamento dela diz isso. Sempre vivemos assim, vamos fazer assim. Tá cômodo, tá confortável, não vamos, né, ir por ali ou ir por aqui. Eu sempre falo que a inovação, ela vem com um risco. Aí a questão, o que é o risco, né? Entra para uma outra esfera. Mas dentro dessa... Você não sabe que é uma inovação até você ter aquela incerteza, né? Porque você vai fazer, nunca ninguém fez, é algo único. Será que vai dar certo? Será que não? Será que eu aposto? Será que não? Será que eu fico aqui que é mais confortável para mim? Mas quando você arrisca dessa forma, em ousar, você pode ter consequências, sim, positivas. Existe o risco. Mas qual risco você quer enfrentar? O de não ter seguido, né? Eu sempre falo assim, quem que é o Barack Obama, quem que é o Oprah, todo mundo sabe, são pessoas que não desistiram. E muitos dos que estavam com ele, quem são? Ninguém nem sabe o nome, porque desistiram. Certamente, em algum momento. Não são as pessoas mais brilhantes. Por exemplo, foi o Thomas Edison que fez a questão da luz. Não, com certeza a ideia não foi dele. Mas ele foi o que não desistiu. Eu gosto muito de um olhar, Sofia, você me fez ir para um lugar o seguinte... Precisamos aprender a lidar com o erro. Sim. Numa sociedade que não aceita o erro. Aí que está o grande lance. Tá vendo? Não, porque fala, não pode errar, não aceita o erro. A gente precisa aprender a lidar com o erro. Uhum. O erro, o futuro vem do futuro. Até na Paraíba, finalizando uma palestra, eu conheci uma corretora que ela veio para uma palestra aqui em São Paulo de uma empresa que ela palestra cases de erros para ensinar as trajetórias do que deu errado, das lições aprendidas para algo que deu certo. Mas elas focam nessas trajetórias. Eu achei isso tão interessante que você falando agora é um fato.
né? A gente aprende muito mais com os erros, né? Quando você analisa ali dos outros, só que você, quando tem um olhar de querer chegar num objetivo em comum, num propósito, você vai pegar aquilo ali como algo positivo. Então, eu sou extremamente positiva, mesmo numa situação muito difícil, porque eu sei que aquilo ali tem alguma coisa ali embrulhada que eu tenho que descobrir, que eu tenho que aprender para algo ser bom. Então, eu vivo com esse olhar, isso para mim é muito importante. Mesmo em cima de uma situação assim desafiadora, que você fala, não é possível, Sofia, mas eu vejo assim. E isso, eu treinei a minha mente há muitos anos nisso. Eu acho que não é uma coisa que você acorda assim, uau, não. Isso é treinável. O que eu costumo falar? Quem sabe lidar com o erro é quem, de alguma forma, provoca-se ampliar sua zona de conforto. Sim. Porque eu não acredito que a gente saia da zona de conforto. Se você falar em neurociência, dentro daquilo que eu entendo, o seu cérebro sempre vai estar em busca de uma nova zona de conforto. Assim, o ser humano é um ser de hábito. Sim. Né? Então, você não sai da zona de conforto. Gostamos de hábitos. Você cria uma nova zona de conforto. Então, assim, e o erro está exatamente em você ousar ampliar essa linha imaginária, vamos colocar, né, que existe. Então, se permitir estar ali estar confortável no desconforto. Sim. Né? E eu trago isso exatamente, o meu olhar para você, até pelo que você compartilhou com a gente, do mercado financeiro, essa transição sua de Porto Alegre. Imagina a zona de conforto. Então, é isso que eu tô. Então, mas e até conversando com você, essa primeira transição, Guilherme, assim, para mim... É esse olhar que eu quis trazer. Muito difícil. Quando a pessoa fala assim, nossa, como que foi, né? Olha você 10 anos depois, foi tudo muito fácil. Não, foi muito difícil. Hoje, a minha transição, ela não é difícil. Por quê? Porque eu já passei por uma, meu amigo, assim, olha, que fiquei ralada igual o queijo parmesão. Sabe quando você pega e vai que ninguém conta sobre isso, né? Hoje, não. Porque eu vi o que realmente importa. E eu vi quando você tem um propósito claro de onde você quer chegar. Você vai chegar. Então, você ter esse objetivo, você consegue alcançar, sim, qualquer coisa. Seja positivo ou não. Cabe você fazer um planejamento sadio. Então, a minha primeira transição... Teve um dia que eu cheguei assim do plantão na minha casa e sozinha eu pensei assim, não tem uma opção de dar errado. Essa opção não existe. Porque eu olhei e eu pensei assim, o que eu fiz? Sabe assim, eu sentei assim no sofá e pensei, cheguei num domingo depois de um plantão e pensei, o que eu fiz? O que eu tô fazendo na minha vida? Mas E aí comigo mesmo, eu rebati e falei assim, não tem opção de dar errado. O que eu fiz foi a decisão certa, acabou. E isso uma constante, porque eu estava numa posição alta, conforto, hábitos conhecidos ali para mim. E o quanto é importante, eu sou movida a desafio. E isso é importante também como vida, para você ver assim, puxa, eu consegui fazer isso. Eu consigo fazer aquilo. Então, quando que isso apaga a luz e você tem que falar assim, opa, eu preciso acender. Opa, isso daqui foi bem aqui, mas será que é só isso? Será que é só isso? Não. Quem que te disse que você não pode fazer aquilo ali? Quem que te disse que você não pode ir uma outra milha? Quem que te disse? Quem que te disse que isso é ótimo? Mas é ótimo para quem? Né? Então... A minha primeira transição diária e aquela loucura, eu falei assim, num dia, e eu lembro que a sensação daquele dia, e eu falei assim, essa conversa comigo acaba aqui. Eu decidi isso e eu vou fazer isso dar certo. Não tem opção. E pronto, e segui.
Então, hoje, isso para mim é muito, muito claro, dentro de escolhas, dentro de decisões, dentro de propósito. Você tem que estar em paz com você. Não importa. Não importa. E é legal você falar isso até para quem nos ouve aí e nos assiste. Muitas vezes pensa em fazer uma transição de carreira, né? Muitas vezes já fez e ainda está em um loop ou está nesse questionamento de será Se a pessoa faz a transição, mas ela não sai do passado. Exatamente. Meu amigo, eu fiz a transição na época da Francisco Rocha Imóveis, cara, eu até compartilhei com você um pouco ali. Porque tava no seu conforto. Não, era a minha vida, bicho. Francisco Rocha Imóveis, assim, é um desafio. E principalmente para quem é intenso, eu gravei até uma mensagem, tem uns 3 meses, que eu falei assim, cuidado com você que é intenso. Porque eu sou intensa, quem tem resultado vive numa intensidade absurda e a gente tem que tomar muito cuidado com uma pessoa, nós mesmos. Porque a gente se exige muito e às vezes você tá ali querendo tanto uma coisa e colocando o seu valor no resultado daquela coisa. Cuidado. Você tem que olhar. A sua transição, ela não está sendo simples, é natural, não vai ser. Agora, quais são as suas ações para aquilo? Foca nelas, porque se você ficar só sugando, igual aquele pensamento que eu tive, será que fiz certo, será que não? Eu falei, essa conversa acaba aqui. Senão eu vou ficar consumida daquilo e não vou conseguir fazer nada. Porque eu tô pensando tanto que pode dar errado que vai dar mesmo. Eu não tô com tempo para fazer dar certo, pensando em que tá dando errado, né? Então, é a lei da física, né? 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. É a mesma coisa o pensamento. Então, hoje, toda a questão para mim de transição, ela é mais fácil hoje, mas porque foi muito difícil lá atrás. Mas muito difícil. Então, eu tive que trabalhar muito a minha cabeça. E uma dica que eu dou para você que está numa transição, se ocupe. Eu falo isso no livro, esteja em movimento. Esteja em movimento. Vamos falar do livro então. Profissão de milhões aqui, ó. Qual câmera, Léo, que eu olho aqui, Léo? Aqui, ó. Aqui? Ou aqui, Léo? Aqui tá muito chique. Aqui, Léo. Olha a câmera 1, câmera 2. Fecha aqui, Léo. Ó. A Profissão de Milhões, o que ninguém te contou. Sofia Martins. E é legal que nós vamos colocar no YouTube alguns takes de vídeos lá. Você já manda pra mim a pessoa tá? Que eu acompanhei lá, bacana. O lançamento em Nova York. Muito legal. E eu quero que você traga aqui pra gente, compartilhe pra gente um pouco aqui. E eu tô aqui na página 73 do livro, acabei de abrir. Poucos vendedores sabem disso. Então, assim, primeiro, traz pra gente como que você idealizou o livro. Né? A Profissão de Milhões, o que ninguém te contou, como você idealizou o livro, e eu quero um olhar especial para a página 73, dá licença, tá, Giovana? Depois vocês começaram, eu tenho aqui já, já tem? Claro. Giovana é esperta, bicha, essa mineirinha. Essa mineirinha, eu falei que isso é um perigo. Prontinha. Tá? Primeiro, como que você idealizou o livro? Sim. Você está aí, Brasil, Europa, Estados Unidos, Japão, e agora em espanhol em breve. Sim, já está prontíssimo. Já está pronto já? Já está nos streamings. Só vou fazer o lançamento num país hispânico. Como é que você idealizou? E depois a gente volta aqui para essa página que eu abri. Mas como é que foi? Idealizou o livro? O que você traz? Qual a sua lente que você traz aqui pra gente? Qual foi a sua motivação, né? Pra poder escrever? Foi uma coisa assim... eu tinha um amigo que você conhece, claro, o Anderson Trinca. E o Anderson um dia me ligou e falou assim pra mim, Sofia, nós éramos muito amigos. É mesmo? Mesmo. Porque quando eu fui fazer um lançamento em Santo André, ele era de lá, e eu conheci e a gente ficou muito amigo dali, de anos, tanto que foi muito, muito dura a perda dele pra mim. Só trazer vou te pedir uma licença, uma aspas aqui, o Anderson, quando eu lancei o Corretor 360, foi o primeiro produto digital que a gente lançou, ele foi um parceiraço com um curso de HP12C para o Corretor 360, lá atrás, a gente está começando a minha carreira. Ele é um querido que... Muito. Boas energias aí pro Anderson. Sim, a esposa dele trabalha lá na empresa, sim, eu gosto muito. E aí, ele me ligou e falou assim, Sofia, você gosta de ajudar tanto as pessoas e, de verdade, ele era meu amigo. Que ano isso? Isso em 2016.
que você deveria fazer mais conteúdos para ajudar os corretores, porque não tem gente no mercado para ajudar. Tem o Guilherme, ele falou para mim, para ajudar mesmo, de colocar educação para o corretor, de colocar que a profissão ela é honrosa, e ele defendia muito essa bandeira. Eu falei, poxa, Anderson, eu tenho essa dificuldade de fazer essa comunicação para não ficar Sofia Aparecida da Silva, né? Tem muito essa questão, eu tinha esse paradigma. E ele me ajudou muito, ele falou assim, não, se você tem essa intenção, é nítido para quem conversa com você, para quem consome o conteúdo, esquece isso daí. E aos poucos eu fui começando a voltar a escrever no meu blog, que eu tinha parado, um blog por semana sobre dica de venda, sobre várias questões de mercado, desde questões de uma viabilidade, que o corretor precisa saber de algumas coisas. Você é professora também, né? Sim, eu dou aula, esporadicamente por conta de tempo, né? Mas tenho doutorado, e minha tese de doutorado depois te conto o tema, porque eu amei fazer meu doutorado. E aí, e ele falou isso pra mim. Ele falou, Sofia, olha, vai ser muito bacana. E não tem mulher. Na época, quando ele me disse isso. Porque ele fazia alguns meetings e tal. E passou. E comecei a melhorar nisso. Tanto que ele pegava no meu pé, no meu LinkedIn, até ele pegava no meu pé. E aí, eu falei assim, fui melhorando. Quando foi na pandemia, eu fazia a universidade todos os dias, 5 da tarde, com os corretores da empresa. E na sexta-feira era o day office, em vez da universidade, 5 da tarde, eu fazia uma live. Então, ele sempre se propunha a colocar um tema comigo. Então, vira e mexe, umas 2, 3 vezes no mês, ele estava nas lives comigo de sexta-feira. E aí eu comecei, né, com aquilo. E aí ele me convidou, me apresentou a Melissa, e eu participei do livro Mulheres Empreendedoras no Mercado Imobiliário. Então, 15 autoras. Qual é o nome dela? A Benara. Não, até no seu livro aqui, eu vi ela aqui, a Marisa, não, que é isso. Elisa. Elisa Tawil, né? Isso. Tem várias mulheres. Então, foi minha primeira experiência, fui coautora. Aí, essa editora, me procurou e falou assim, poxa, seu conteúdo foi muito bom, você deveria escrever um livro. Eu falei, nossa, não consegui nem no lançamento do livro de coautora. Eu falei, olha, eu tenho bastante conteúdo. Você tem uma comunicação muito clara, muito objetiva, as pessoas entendem. E aí eu fui escrevendo no meu blog, que eu escrevo em noites de insônia, e aí eu compilei aquilo que eu tinha escrito para ajudar mesmo o corretor, tanto que as vendas dele é para ajudar em curso de TTI. Não fiz para lucro. Então, quando lançou e foi a parte no pré-lançamento best-seller, eu olhei aquele e-mail da Amazon e falei, não é possível. Aí depois veio um outro e-mail da Caras como indicação. Não tem como você comprar a indicação. Então, eles indicam. Então, eu fiquei em top 1 de indicação da lista da Caras por 2 semanas. Eu falei, porque eu falo sobre a venda em geral. A profissão de milhões não é o mercado imobiliário. É você ser um profissional, saber vender, saber a dor do cliente. E o que ninguém conta é isso. Eu conto, né? Então, eu falei, por quê? Ninguém me contou quando eu entrei, porque o mercado é concorrente, eu não sei o quê. E não tem problema nenhum, porque a gente é muito único. A forma como eu vou fazer a aplicabilidade é diferente de você, isso tá ok. Então, surgiu dessa forma. Receita de bolo, né? Receita, cozinha. Eu posso te dar receita, cara. Você pode fazer receita. Não é igual, né? Fica não diferente. É igual. Fica diferente. Então, surgiu disso e tomou uma proporção. Aí eu fiz a edição em inglês e eu falei, vou lançar um ícone, né, de mercado imobiliário, Empire State. Então, coloquei ali, foram vários corretores que são de lá, então foi uma conexão muito, muito bacana, dentro até desse projeto que eu tô inserida agora, e foi muito bacana, assim, mas começou com o objetivo de ajudar mesmo, sempre foi. Legal. Sempre bacana. foi. E é genuíno, assim. E parabéns pelo sucesso, né? Bacana, assim. E de verdade, eu não esperava. Sim,
Quando eu olho, assim, às vezes ainda o livro numa... A gente sempre espera, Sofia. Não. A gente sempre... sabe por quê? Guilherme, sabe por que não? Espera. Não espera. Não. Vou te falar de coração disso. Pensei assim, você faz o negócio, vende. Eu falei, vou colocar isso para um retorno, para taxa retorno, mas eu tinha tanta... como eu posso te dizer? Eu não dediquei tanto tempo para um projeto desse para falar assim, nossa, eu quero ser uma best-seller. Você dedicou? Mas não tanto para... Ao longo dos anos, né? Ao longo da sua vida. Da sua trajetória foi uma dedicação. Tá aqui, de alguma forma... Mas, Guilherme... ela está considerando a dedicação só a escrita. Tem muita dedicação por trás disso. Tudo tem. Não é fácil publicar um livro, não é fácil pôr uma editora, não é fácil correção, não é nada fácil de nada. Mas o que eu digo, assim, quando eu não esperava, é porque eu pensei assim, de repente fazer uma tiragem, tanto que eu não esperava, e a prova disso, que eu fiz uma tiragem pequenininha. Eu falei assim, eu vou fazer uma tiragem de 400 livros, que aí qualquer coisa eu vou dar de presente. Entende? Teve que fazer a primeira tiragem no segundo dia. E aí isso me surpreendeu, porque eu falei assim, ainda na primeira reunião com a editora, eu falei, não, qual que é o mínimo para fazer a tiragem? Porque aí, qualquer coisa, se não vender, eu quero dar de presente mesmo. Tá tudo bem, se vender eu vou usar o lucro para fazer de TTI. Então essa é uma prova disso, por quê? Era algo assim secundário para uma ajuda. E ficou maior, né? Então, fiquei super feliz. Mas parabéns. Muito feliz, mas não, até da tiragem é a prova real. Mas essa frase, a primeira vez que eu ouvi, que me falou foi o Bruno da Barbearia Corleone. A verdade vende. Então, assim, a verdade está aqui. Então, ela por si só, ela vende, ela estimula, isso. Né? Então, porque bacana. Não teve um patrocínio, não fiz mídia patrocinada, nada. A verdade está aí. Não, entendeu? E ela vende por si por só, isso né? que é o ponto. Quando você está ali, coloca e tal, tem outro, sim. né? Eu falei, Giovana, deixa eu olhar. Puxar minha frase essa frase, aqui do livro dela que me chama a atenção. Você traz no seu livro que você não acredita em cliente dos sonhos. Você acredita no profissional dos sonhos. E aí eu queria ampliar esse assunto com você, porque tem muitos profissionais que estão sempre esperando o cliente dos sonhos bater na porta. Sim. Um cliente pronto, um cliente que tem certeza absoluta daquilo que quer. E a gente até fala muito sobre isso. Que se o cliente tivesse tanta segurança, ele compraria sozinho. Ele não precisaria de um corretor de imóveis para ajudá-lo nesse processo. Então, eu queria ouvir de você. Eu acredito, Gi, o seguinte. O cliente, às vezes, ele nem sabe o que ele quer. Sabia? Ele nem sabe qual é a real necessidade dele. Ele precisa de alguém para mostrar para ele. Por exemplo, eu sou especialista em imóveis. O que eu sei, o cliente ele não sabe. Porque se tiver igual, tem alguma coisa errada. Vamos começar por ali. Então, a pergunta do corretor é assim, olha, você quer 3 ou 4 dormitórios? Às vezes, sei lá. Entendeu? O cliente acha que é 4, mas se você mostra uma distribuição de 3... Qual é a necessidade dele? Então, se você já indica e devolve uma pergunta para um cliente, você quer realmente um cliente do sonho que ele já saiba o que ele quer, que ele seja que é o próprio vendedor dele, né? Então, você como um assessor de imóveis, você como um especialista, você precisa entender que seu cliente não está embrulhado. Para você chegar no sim, você vai quebrar vários nãos, você vai quebrar vários paradigmas, você vai mostrar várias coisas, quebras de objeções que você vai ter que fazer para ele entender que aquilo é um bom negócio para ele. E o que é um bom negócio para ele, você tem que saber. Né? Então, às vezes, a pessoa fala assim, eu quero, se você deixar avulso o cliente, eu quero 2 dormitórios, assim. Mas se você vai entender uma pessoa que ela é sozinha, ela tem esse objetivo, qual que é o perfil dela? Você pode ampliar um leque para ela de coisas que ela nem pensou, porque ela não trabalha nisso. Você fala, olha só, isso daqui para você encaixa, o que você acha? E não deixar de lá para cá. Então, eu falo muito isso no livro, que o cliente do sonho, se o corretor está esperando por ele, esse corretor está muito despreparado. Porque ele tem que ser bom. Não é o cliente que ele é ruim. Às vezes a pessoa, pensa só,
Ela tá procurando um apartamento, ela clicou às vezes no anúncio e aí a pessoa fala que o lead é ruim. Será? Ou será que a pessoa atende mal? Não soube fazer as perguntas certas, não soube ouvir, não soube entrar na dor ali do cliente. Porque às vezes o cliente nem sabe qual é a dor dele. Às vezes ele não sabe. Não, é isso aí. E vai do profissional, do vendedor. De você colocar e mostrar. Eu vou trazer de novo o que a gente fala muito aqui dentro. Não é sobre ter respostas, é sobre saber fazer perguntas. Exato. Né? Então, muito mais. O profissional precisa a competência a ser desenvolvida de saber fazer perguntas interessantes, perguntas de valor ao olhar do cliente, para que ele consiga... Porque ele não... Sabe como que eu vejo o cliente, Sofia? E a gente fala aqui, né, Gil? É como se fosse uma criança, um bebê. O que uma criança faz? Que ela não sabe falar. Então, tá com fome, ela chora. Sim. Tá com dengue, ela arranha mesa, cadeira. Então, ela está expressando ela expressa as suas emoções de formas diferentes, que a mãe e o pai, de alguma forma, decodificam aquelas expressões comportamentais, né, que representam suas emoções. Sim. O cliente é a mesma coisa. O cliente, ele não sabe expressar o que ele quer de forma clara, porque na cabeça dele está claro. Sim. Está específico, está amplo, está profundo. Às vezes ele quer um monte de coisa, mas na verdade é uma coisa só. Uma coisa só, né? Porque o que ele está te dando são perfumarias, como a gente fala aqui dentro. E vai do profissional de fato de saber isso. Então, esse é o grande diferencial. E é bacana quando você traz esse olhar, né, da profissão de milhões, o que ninguém te contou, e que legal que você aprofunda, amplia isso aqui no seu livro, porque é isso que a gente de fato acredita e busca, de alguma forma, trazer para o mercado imobiliário, né? Então, parabéns pelo sucesso do livro. Brasil, Europa. Mais uma vez, posso fechar aqui? Posso fechar aqui? Eu vou pedir uma coisa, eu sou pidão, né? Vou pegar aqui um livro da Sofia para sortear aqui no QRCast. Tá, Sofia? Você vai nos presentear com um livro. Não tem nem opção, você né? vai nos presentear, tá? Com um livro aqui pra gente sortear, para quem nos acompanha aqui no QRCast, tá? Autografado, né? Sim, autografado, exclusiva aqui pro QRCast, né? A gente hoje tá exclusivo, né? Primeiro furo aqui do QRCast, né? Primeiro furo. Aqui, gente, agora o mercado quer de saber. O mercado quer saber. Eu recebi 3.000 mensagens em 4 dias somente sobre isso. Imagina. Gente, eu me senti muito querida, obrigada. Você é querida. Obrigada. Querida. Não tinha ideia. Eu falei, meu Deus, ou é querida ou a pessoa tá curiosa, né? Não, é querida mesmo. É uma pessoa diferente, é uma profissional que de alguma forma nos inspira, né? E traz aí um olhar diferente. Volto a falar, quando a gente tive a oportunidade de conhecê-la com o Sampa e ouvir um pouco de onde você veio, do seu olhar, as suas perguntas naquele momento para mim. Falei, caraca, essa pessoa ela é diferente, né? Obrigada. E a gente teve uma conexão bem bacana. Então, assim, muito bacana conversar com você aqui no QRCast. Adorei. Tá? Para participar, o livro. Como é que a pessoa vai fazer o sorteio do livro? Depois a gente vai pensar nisso, né? Vai ser no Instagram, vamos fazer alguma coisa para a gente entregar esse livro aí. E porque vai ser legal. E com dedicadora exclusiva pro QRCast. Pro QRCast. Né? Isso aí. E quero aqui, então, Sofia, te agradecer a sua participação. Eu que agradeço. E para finalizar minha participação, eu quero deixar aqui, te fazer uma pergunta e finaliza a minha participação, tá? E você que nos ouve e assiste, temos aí, é uma convocação, Comunidade QR, levar o QRCast entre os 3 principais podcasts na categoria negócios no Spotify. Então, a gente conta muito com a sua participação, que você ouça, olha, eu vou ajudar interage, a engajar, hein? Os Sofietes. favoritar. Vamos dar QRCast. Favoritar, para levar aí o mercado imobiliário, de alguma forma, a bandeira do mercado imobiliário, para um lugar diferente lá no Spotify, tá? Não esqueça disso, compartilha. Minha última pergunta, passo para você, Giovana, encerrar. Sofia, gratidão pelo furo, pela conversa. Adorei. Olha, você foi o que eu escolhi, olha só que especial, bem bacana, né? Bem legal. Minha pergunta para você é o seguinte:
olhar para trás, o que hoje você não faria? E aí encerro minha participação. Guilherme, modo Sofia de ser. Eu sempre aprendo de uma lição do que eu não faria e foi importante ter passado. Então, eu não voltaria e não mudaria em nada. Porque hoje eu tô aqui por cada erro, por cada cicatriz, foi muito importante. Então, de repente, se eu cortasse algum caminho, me prejudicaria na frente. Da forma como eu sou, da essência que eu sou, da forma como eu me importo. Então, eu não mudaria. Então, agora a minha pergunta, que eu também vou fazer mais uma antes da gente fechar. De vocês é papapá essas perguntas. O que você considera como uma característica essencial para um profissional que quer ter um atendimento de luxo? E para fechar, um recado, uma frase, algo que você queira deixar para quem está nos assistindo e aí a gente encerra. Para mim, para o atendimento de luxo, é você fazer a pessoa se sentir importante. E para isso vem várias competências, várias questões, saber ouvir. Aí vem aqui toda a parte de educação do que vocês fazem, muito, muito, muito treinamento, desenvolvimento. Mas é você fazer a pessoa se sentir especial no atendimento. Isso para mim é fundamental. E não é uma coisa simples, porque cada ser humano é único, né? E a segunda foi a frase? Isso. Olha, eu vou deixar uma frase de... Eu leio muito e hoje cedo eu estava lendo sobre isso, que é, primeiro, sorria, depois se encontra o motivo, né? Isso ajuda você a clarear ideias, a mentalizar coisas boas e canalizar suas ações para aquilo. Então, tudo surge com um pensamento e aquele pensamento vai gerar uma ação. Então, que os seus pensamentos, cuide deles, como você cuida da sua roupa, como você cuida da sua rotina, cuida deles também. Isso é muito, muito importante. Show. Fechamos. Mas deixa eu falar aqui, ó. Fala, Angela, fala aqui, Léo. Ó, QRCast, conteúdo para os novos tempos. E vou deixar aqui, eu tô demais hoje. Já conseguimos furo, já conseguimos livro. Vai ficar aqui, vou trazer de volta a nossa conversa do almoço lá de trás. Tá. Você que nos ouve pelas principais plataformas digitais, ou você que nos assiste aqui no YouTube. Eu tive uma conversa com a Sofia tem umas 3, 4 semanas atrás e da nossa vontade de trazer para o mercado imobiliário o conceito atendimento de luxo. E aí, sim, a gente tem um projeto que a gente conversou lá atrás, vou retornar aqui essa conversa nossa, que em breve a gente vai conversar um pouco mais, vamos fazer aqui na Toca da Raposa um programa sobre atendimento de luxo. Não é mercado de luxo, não é imóvel de luxo. Exato, não obrigado, é isso. Guilherme. Não é isso. Não é sobre imóvel de luxo, mercado de luxo, é sobre atendimento de luxo. É isso que a gente vai compartilhar para o grupo que a gente sempre faz aqui na Toca, que é um grupo para 15, no máximo 18 pessoas, porque a gente gosta dessa relação mais próxima, aqui, né? Parabéns. Não é legal, né? Muito, adorei. Parabéns, adorei. E a gente vai fazer um programa atendimento de luxo em breve. Sofia Martins, aqui no IQR. Bem bacana. Pro mercado imobiliário. É isso aí. Adorei, obrigado, gente. Sensacional. Valeu. Pessoal, é isso aí. QRCast. Beijo. A gente se encontra no próximo, né? Próximo episódio. Valeu, Sofia. Beijo. Beijo. Foi demais. Obrigada. Foi ótimo.